4. Existe um problema nos devas que é a quantidade muito grande de devas nos templos sem necessidade. Com isso será necessário fazer um planejamento entre os devas e o Trino Ajaran, para comportar todos os devas todos os templos. 5 lanças, azul, verde e vermelha, utilizadas no colete, não mais serão registradas. As lanças eram um código de chamada da clarividente Tia Neiva, com o seu desencarne não mais foi usado. Aqueles que já adquiriram fica facultativo em continuar a utilizar. 6. Chegada do trabalho de trono milenar, os templos externos foram autorizados a realizarem o trabalho seguindo os critérios deixados pelo Trino Ajaran na Lei do Trabalho de Trono Milenar, em reunião realizada com os adjuntos presidentes. Anteriorment. 7. Saída do adjunto de apoio da falange missionária Yurices e Muruaicis, ficando assim. Sem adjunto de apoio. 8. Trino Ajaran informou que será desenvolvido uma lista com as novas primeiras de falange e os adjunto de apoio da CGTA. 9. Foi feita a leitura da carta deixada por Tia Neiva em 17 de maio de 1984, ao qual foi fundamentada a criação da CGTA. Onde tem escrito que a Tia Neiva deixa ao Trino Ajaran o compromisso de coordenar os templos externos e que tem a sua lei para executar toda e qualquer consagração desta doutrina. 10. Suspenso o sistema online do Castelo do Devas, pelo motivo que estava sendo repassado o acesso a pessoas não autorizadas ao sistema, comprometendo a segurança dos dados, comprometendo a segurança dos médiuns. 11. Possibilidade da falange de magos emitirem como magos filhos de Devas, assim como era no passado. Esta possibilidade não pode existir, por conta da organização doutrinária. Na época foi solicitado aos trinos uma solução, e com isso a solução encontrada foi tirar essa condição dos magos, para assim cada um seguir o seu caminho sem comprometer a missão. 12. Foi dado um alerta aos devas, onde devem saber se realmente é essa a sua missão, pois não podem estar inseguros no atendimento do mestrado, não podem passar de forma alguma uma informação errada, principalmente no que diz respeito às emissões. E uma informação errada na jornada de um device pode ser o fim do mestre, pois ele vai sentir que não alcança o objetivo da emissão, ele irá manipular com uma emissão errada, participando dos trabalhos e não vai sentir sua força na emissão. Então o Devas é a última instância para o mestrado, pois se o mestrado tem dúvidas na emissão o Devas que vai definir com clareza o modo correto, se o Devas errar o mestre irá se perder. O device precisa estar seguro de sua missão. 13. Centralização do cadastro mediúnico no Templo de Aruandagol. Está sendo desenvolvido um projeto ao qual será utilizado pela CGTA, local onde será recebido todas as informações de cadastro mediúnico e suas atualizações, o sistema utilizado será o CIMI, Sistema Mediúnico. 14. Está disponível uma versão do CIMI no site oficial dos Devas na internet no endereço http://www.castelodosdevas.org para que os templos possam informatizar o cadastro mediúnico e manter o cadastro no próprio templo, dando todo o auxílio necessário para o mestrado. A coordenação dos Devas estará à disposição para esclarecer e atender os Devas sobre a aquisição e instalação do CIMI. 15. Exposto a necessidade de mecanismos de comunicações para transmitir informações aos Devas. Está sendo trabalhado junto à CGTA as opções disponíveis para ser divulgado aos Devas e ao mestrado. Página 2 de 3. 16. Orientação passada pelo Trino Ajaran quanto ao mestrado do Templo Mãe, que buscam suas classificações nos templos regidos pela CGTA. Estes mestres devem ser orientados a buscarem suas classificações no próprio Templo Mãe. Havendo outras situações, comunicar ao Trino Ajaran. 17. Obrigatoriedade da utilização do carimbo com a identificação do Devas, incluindo também no carimbo o nome da cidade do templo a que pertence, para que em todos os formulários que tenha a assinatura do Devas seja identificado com o carimbo do responsável da assinatura no formulário. 18. O Devas que não exerce mais a sua função, ou seja, o Devas consagrado que não se encontrou na missão de filho de device, deve retirar de sua emissão o termo filho, de DVAS, e também não interferir no trabalho do Castelo dos Devas. 19. Oficializado o radar de centúria do mestre device, ao qual o device Jaguar doutrinador consagrado passará a utilizar. Não tem disponível radar de Devas para ninfas, Sol ou Lua, e nem para Ajanã. 20. Toda e qualquer necessidade de troca de adjunto de origem deve ser levado ao Trino Ajaran, para que assim possa ser analisado e autorizado conforme cada caso. Somente o Trino Ajaran pode autorizar a troca.
21 Alerta aos Devais a ficarem atentos quanto aos termos de cavaleiro e guia missionária utilizado pelos mestres nas emissões. O doutrinador, quando não tem cavaleiro, utiliza o termo do meu primeiro cavaleiro, o ajanão usa o termo do meu cavaleiro. Quando tem cavaleiro, utiliza o termo do primeiro cavaleiro, o ajanão utiliza o termo do cavaleiro. As ninfas, quando não tem a guia missionária, utilizam o termo de minha guia, quando tem a guia missionária, passam a emitir o termo da guia. 22 Os mestres que seguem as orientações do Templo-Mãe, Ozuek, no quesito emissão, e que chegam nos templos externos regidos pela CGTA para manipular e trabalhar, devem ser respeitados pela escolha que fizeram, não podemos proibir de trabalharem. Está sendo analisado pelo Trino Ajaran qual direcionamento para esses casos. 23 Para o ritual de reconsagração de adjuntos e componentes em templos que não têm devas suficientes para a realização do ritual, devem solicitar com antecedência junto à coordenação, os devas para a realização do ritual. 24 Ainda sobre o ritual de reconsagração de adjunto e componentes, ficou definido que o mestre devas arcanos não reconsagra, todos os mestres devas têm a missão de conduzir o ritual. Próxima reunião adiada do dia 03/11 para o dia 10 de novembro de 2012. M. Trino Ajara.